Ti. Ti. Olha aí, galera. Alimentando as galinhas, né? Tem umas duas ali brigando ali já. Ó, Carlitão tá ali. Carlitão chegou ali pra botar ordem no terreiro. Elas pararam logo. Madalena tá ali também, ó lá. Olha aí, bom demais, né? Não existe coisa melhor do que isso aqui não, viu? Isso aqui é uma terapia, viu? Pra quem gosta. Ó, as outras ali estão quebrando pau ali, ó lá. Passou uma voando aqui em cima aqui agora. O Carlitão aqui, ó.